Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos ao programa e acompanhem conosco as duas sessões da China. Trata-se do principal evento político para entender o modelo democrático do país socialista. Para falar deste tema, está aqui a professora Melissa Gambui, pesquisadora colaboradora do Núcleo de Estudos Brasil-China da FGV Rio e doutorando em Economia e Política na Academia de Ciências Sociais da China. Obrigada por estar aqui, professora. Muito obrigada. O último ano foi o primeiro ano de mandato dos delegados da 14ª Assembleia Popular Nacional e dos membros da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês. O primeiro-ministro Li Qiang fará seu primeiro relatório de trabalho. E então, professora, quais conteúdos você atende mais conforme seu atual estudo na China? Bom, primeiramente eu acho que é importante a gente destacar a importância desse documento que é o relatório de trabalho, né? Então o primeiro-ministro entrega e apresenta esse documento para a Assembleia Nacional Popular Chinesa, que é como se ele estivesse apresentando para o povo chinês, afinal essa Assembleia representa o povo. E nesse documento vão estar delineadas os objetivos e as metas para o próximo ano, tanto quanto também se apresenta quais foram os êxitos do ano anterior. Bem, como a Isabel já disse, é um momento muito importante, né, que reúne essas duas casas, legislativa e consultiva, e que, enfim, o mundo todo para acompanhar, dada a sua importância política e econômica. Então, no que se refere à atualidade, né, do que tivemos de êxito no ano passado, do que virá para o próximo ano, eu destacaria o êxito econômico chinês. Então, o crescimento fica por volta dos 5%, embora a gente tenha um mundo cada vez mais instável, com dificuldades, com confrontos cada vez mais violentos. E esse também é um outro ponto, porque nesse documento também se trata das relações exteriores chinesas. Então é importante a gente lembrar que desde 2021 vem ocorrendo uma escalada do confronto Palestina e Israel, e a China tem se posicionado internacionalmente sobre esse confronto, e também houve a guerra da Ucrânia. Então, no relatório de trabalho também se apresenta qual foi a postura da China em relação a essas questões das relações exteriores, e também como a China projeta as suas relações exteriores para o próximo período. Depois temos a coletiva do chanceler chinês Wang Yi, vai aportar muita coisa sobre a postura chinesa, sobre essa questão Ucrânia-Rússia e também Palestina e Israel. A seguir, vamos falar com nossa repórter Angela Han, que está no Grande Salão do Povo, cobrindo as duas sessões. Vamos ouvir o que ela descobre lá de interessante. Olá, pessoal! Eu sou a Angela. As duas sessões anuais da Assembleia Popular Nacional e do Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês de 2024 serão realizadas em breve no Grande Salão do Povo, em Beijing. As duas sessões são muito importantes, já que são nelas que acontecem as discussões sobre a economia nacional e a subsistência da população, sendo também uma janela para o mundo observar as políticas internas e externas da China. À medida que a influência internacional da China continua aumentando, os amigos estrangeiros têm cada vez mais curiosidade sobre o país e prestam atenção às suas mudanças em todos os aspectos. Já recebi algumas perguntas de internautas de países de língua portuguesa. Quais são suas principais dúvidas? Vamos dar uma olhada. Eu tenho algumas dúvidas sobre a economia da China. A primeira delas é a seguinte: em 2024, a economia chinesa ainda conseguirá manter um crescimento elevado? Além disso, eu também queria saber o que vai impulsionar o crescimento da China no futuro. Após a transferência da soberania de Macau de Portugal à China, o princípio um país, dois sistemas ainda funciona lá hoje? Como é a prática desse princípio? De que maneira que a China olha a influência da sua modernização para o desenvolvimento dos países africanos? Como é que a China e a África no futuro pensam em cooperar de forma a garantir desenvolvimento comum entre a África e a China? Considerando que 2024 marca o 50º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre China e Brasil, eu queria saber se neste ano a gente vai ter algum grande evento diplomático entre os dois países.
o resultado das duas sessões vai trazer algum impacto na relação entre China e Brasil? Qual será a prioridade da política diplomática da China em relação à América Latina no futuro? Professora Melissa, tivemos uma conversa abordando as duas sessões há 2 anos. Naquela vez eu te perguntei sobre quais critérios você usaria para avaliar a realização de uma democracia. Ao longo desse tempo, o nosso mundo passou por várias mudanças, o que inspira as pessoas a refletir sobre qual é a melhor forma para alcançar uma democracia verdadeira. Na verdade, o povo chinês também está explorando o seu próprio caminho democrático. E como a senhora enxerga o novo desenvolvimento da democracia chinesa, ou dizemos a democracia popular de processo integral? E eu diria que critérios possíveis para se avaliar essa realização da democracia ou para se pensar e avaliar essa democracia popular chinesa são 2. Então, o primeiro é de forma ou funcionamento dessa democracia, e também um outro seria os objetivos. Então, primeiramente, no que se refere à forma e ao funcionamento muito próprio dessa democracia chinesa, eu destacaria a garantia de canais e mecanismos para uma ampla participação política e a garantia, então, de que o que direciona o trabalho do Estado e o seu projeto nacional é o interesse popular geral, estando acima dos interesses individuais e privados. Quanto a essa ampla participação política, é importante destacar 2 pontos, né? Então, primeiro que nessas 2 sessões há a reunião do maior corpo legislativo do mundo, né? São cerca de 3.000 delegados que compõem a Assembleia Popular Nacional e que vão se reunir aqui em Beijing para as 2 sessões. Sendo que, se a gente considerar todos os níveis envolvidos nas votações, existem cerca de 2,6 milhões de parlamentares na China, que são 5 níveis, né? Dos quais 94% estão nos níveis de distrito e vila e são eleitos diretamente. Então, muitas vezes, quando se há o questionamento do funcionamento da democracia chinesa, se questiona justamente o voto indireto e, enfim, a forma como parte desse corpo legislativo não é eleito diretamente. Porém, a realidade é que 94% do corpo legislativo é diretamente eleito, sim, nos outros níveis de organização administrativa da China, né? Além disso, também nessas 2 sessões congrega-se a Conferência Consultiva Popular Chinesa, que participa dessas 2 sessões e agrega mais de 2.000 delegados. E é uma dessas grandes expressões dessa democracia com características chinesas. Uma vez que ela congrega justamente uma ampla frente política que é composta por movimentos de massa, como o movimento sindical, de mulheres, de jovens, também congrega as representantes de minorias étnicas, representantes de Taiwan, de Hong Kong, e também mais 8 partidos democráticos, né? Então, essa frente política, ela compõe esse órgão consultivo e de assessoramento político que vai apresentar, então, propostas para o governo. Ou seja, é mais uma frente em que se garante essa ampla participação política do povo chinês. E aí, concluindo, né, chegando no que a gente se refere como objetivos dessa democracia, eu acredito que a superação da extrema pobreza e a atual batalha contra para a superação da pobreza relativa, que vão justamente se sintetizar na ideia da prosperidade comum, que é defendida pelo Xi Jinping, é uma grande expressão da democracia popular chinesa. E por quê? Porque a democracia chinesa não vai se tratar de um ideal difuso, né? Uma ideia que se diz e que parece tão universal e distante. Pelo contrário, né? Ela se refere a formas concretas de participação e de funcionamento desses mecanismos de participação popular e também de concretas conquistas para o povo chinês. Então, perceba que existe uma grande diferença da democracia popular chinesa, dessa democracia com características chinesas, do que se propaga enquanto um valor universal e difuso de democracia ocidental. Você faz muito bom esse resumo. E também eu gostaria de compartilhar algumas histórias sobre estes delegados e delegadas. Aqui, você veja essa foto. Essa é a imagem da representante da 14ª Assembleia Popular Nacional. A senhora aqui
se chama Xiong Wenlan. É uma senhora que mora em uma aldeia do sudoeste da China. É um distrito autônomo da etnia Yi na província de Yunnan. Ela é uma mulher muito comum e conseguiu trabalhar como líder da vila. E depois conseguiu ser eleita como deputada ou delegada a nível nacional. E você viu, ela está consultando os moradores idosos. Como a aldeia fica nas montanhas alpinas e tem 87 idosos com mais de 60 idades, ela quer levar propostas para desenvolver a agricultura moderna, criando assim mais empregos para os jovens e também cuidar dos idosos, deixando-os pelos filhos que procuram o trabalho lá fora. E segunda, delegada é da geração 1990, Niu Wenfang, vinda da província de Hunan, é completamente uma camponesa de nova geração. Em 2021, ela estabeleceu uma cooperativa agrícola especializada em cultivos e plantações, com o objetivo de explorar o plantio em grande escala, o que gerou mais de 200 postos de empregos para habitantes locais. E este ano, a proposta dele é incluir estufas agrícolas de região sul no escopo do seguro agrícola. Isso é muito bacana. Aqui, mais 2 delegados. Um é médico. Zhang Junjie é um médico da cidade de Nanjing. Além de cumprir responsabilidades diárias no próprio hospital, ele chefiou equipes de especialistas para realizar trabalhos clínicos gratuitos em comunidades e conduziu pesquisas de base para escutar, conhecer essas opiniões dos moradores sobre o serviço médico. O último é muito impressionante, porque é um delegado cego. Wang Yongcheng é o único delegado cego. Ele perdeu a visão de ambos os olhos devido a um acidente, mas desde 1995 ele tem trabalhado nos serviços para pessoas com deficiência e ajudou mais de 6.000 pessoas cegas a se capacitarem através de treinamento. E esse ano ele traz uma proposta sobre o aprimoramento do sistema de serviço de cuidados para idosos com deficiência. Essas histórias são muito vívidas. São só apenas um pequeno exemplo desses mais de 2.000 delegados nacionais. Professora, aqui os delegados da EPN permanecem em seus trabalhos originais após serem eleitos, o que é diferente de muitos países onde ser deputado é uma profissão. Em geral, delegados chineses não são políticos que buscam uma carreira só na área política. Portanto, eu gostaria de perguntar a você, fazendo uma comparação, como você avalia esse sistema com características nítidas chinesas e como você vê essas vantagens e desvantagens? Bom, eu acho que é uma grande vantagem essa dos delegados estarem sempre próximos às suas bases sociais, né? Então, os únicos dias que esses delegados estão longe das suas bases é justamente durante esses dias do encontro das 2 sessões. Então, eu acredito, né, me parece que estar em contato constante com essa sua base política, com seus eleitores, faz com que eles estejam constantemente sendo demandados, sendo fiscalizados, ou seja, né, não se cria uma figura do político alienado da própria realidade. Né? Se cuida, se cria uma figura que está próxima da sociedade, né? Que está a serviço da sociedade e não alienada ou acima dos seus eleitores, que é o que muitas vezes acontece quando, como no caso brasileiro, né, em que parte dos políticos ficam muito longe da sua base social. Os governadores, prefeitos estão próximos, estão nos seus estados, nas suas cidades, mas os deputados federais, os senadores, o presidente também, estão todos em Brasília, que é um lugar lá no centro do Brasil e que fica distante da sua base social. Então, eu acredito que é muito importante manter esses delegados próximos para que eles possam estar sempre em contato com as pessoas que os elegeram. Mas realmente
próprio sistema de democracia do Brasil tem próprias vantagens. Por exemplo, os deputados têm mais tempo, mais focados em pesquisas também. Mas, claro, aqui na China, esse mecanismo proporciona mais canais para esses delegados terem um contato mais direto com o povo. Eu sei que você está muito focada em completar sua tese e você ultimamente tem escutado muitos acadêmicos e especialistas chineses. E então isso ajuda a obter um novo ângulo para entender a China e pode compartilhar alguma coisa que te tenha impressionado. Claro, com certeza. Enfim, estar aqui em Beijing é uma grande felicidade, tem me dado uma perspectiva muito nova em relação à China. Então, há alguns anos já vim estudando a China, mas estar aqui faz com que tudo seja diferente, mais intenso e mais vívido, né? Então, eu gostaria de destacar algo que nós conversamos e nós refletimos na academia, mas que quando nós nos mudamos para a China, a gente consegue vivenciar isso de uma forma muito concreta. Eu acho que não é nada banal o nível de estabilidade política e econômica que a China conseguiu construir, ainda mais estando inserida em um mundo totalmente e a cada dia mais instável, né? Então a gente vê mundo afora uma grande instabilidade, seja nacional, dentro dos próprios países, uma instabilidade política, uma instabilidade econômica, e quando nós vamos para avaliar também o cenário internacional, uma grande instabilidade entre os países. E quando a gente está aqui na China, a gente percebe no dia a dia o quanto é presente essa estabilidade e essa coesão social. Então nós andamos aqui pelas ruas de Beijing e nós vemos como é muito segura, como as cidades são seguras, como existe uma estabilidade econômica, então não há uma miséria estampada nas ruas ou na convivência diária, né? E isso cria um ambiente muito profícuo, porque as pessoas podem trabalhar tranquilamente, podem estudar tranquilamente, podem viver as suas famílias tranquilamente. Então, eu acho que é muito importante destacar o quanto essa democracia popular chinesa, o quanto esse socialismo com características chinesas conseguiu garantir ao povo chinês conquistas muito concretas, e a estabilidade em um mundo cada vez mais instável não é algo banal e é algo que a gente consegue viver e sentir diariamente estando aqui na China. Muito obrigada por você estar aqui com seus olhos, observando, entendendo a sociedade chinesa, e esperamos mais em breve ler sua tese. Muito sucesso ao seu trabalho. Obrigada, querida. Obrigada.